Eu acompanhei o nascimento dos primeiros xiitas, entre aspas, né, como eram chamados, defensores do meio ambiente. Também foram denominados de ecochatos, também entre aspas. Esses termos foram atribuídos porque havia muito radicalismo, né, em relação à proteção do meio ambiente. E com o tempo, esse assunto foi se desenvolvendo até chegar num patamar que realmente merece. As mudanças climáticas estão cada vez mais evidentes e o mundo parece que não está muito atento a isso. Existe muita conversa, existem muitas promessas, mas o fato é que ações concretas elas não são tomadas porque existe a soberania dos planetas, ou seja, ninguém pode impor, aliás, das nações, ninguém pode impor a uma nação o que deve ou não fazer dentro do seu território. Claro, existem acordos internacionais, existe mediação e, sobretudo, existe bom senso. E estamos vivendo a COP27, um assunto que mobiliza, né, a imprensa internacional. E aqui no Brasil, o meio ambiente foi pauta nos últimos 3 ou 4 anos, intensamente, né, da nossa chamada velha mídia. Desmatamento da Amazônia, garimpo ilegal, enfim, tudo que acontece de errado na nossa região amazônica. Eu tenho a opinião que o Brasil ainda não sabe o que fazer com a Amazônia, essa é a grande verdade. Porque deixar esse território unicamente como se fosse o pulmão do planeta, sim, tem a sua grande relevância, mas as questões da Amazônia devem ser um pouco mais aprofundadas, né? Se a gente considerar só o estado do Amazonas, ele deve conter mais ou menos uns 3 ou 4 estados de São Paulo, em termos territoriais. Se a gente percorre o interior aqui de São Paulo, você faz uma viagem até o norte do estado, ou a região noroeste do estado, você demora às vezes 4, 5 horas de automóvel até chegar em Mato Grosso. Você imagine o que é uma distância de proporções amazônicas, né? Só a Amazônia quase dá um continente inteiro. Enfim, o Brasil deve sim se preocupar com isso, mas deve saber o que quer da Amazônia, porque deixá-la simplesmente preservada, essa questão dos povos originários também, enquanto não se acha uma solução para esse problema, demarcação de terras, etc., o Brasil sempre viveu muito perdido em relação a isso. Parece que a única alternativa da região amazônica é deixá-la como se fosse uma área de preservação ambiental permanente. Mas aí eu concordo com quem advoga a retribuição que o nosso país deveria receber em troca disso. Então, estão aí as discussões, o presidente eleito deve participar da conferência climática, mas, sobretudo, o Brasil deve posicionar-se sobre aquilo que quer da Amazônia e não aquilo que os outros querem que a gente faça.